Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço! Vamos lá, meu aluno, a gente vai agora entender um pouco sobre o conceito de proposições lógicas, beleza? Proposição lógica é o primeiro tijolo, digamos assim, da nossa construção do conhecimento em raciocínio lógico, tá? Ela é a unidade fundamental. Assim como a célula é a unidade fundamental para o corpo humano, a proposição é o primeiro tijolo que a gente começa a colocar para construir um entendimento sobre raciocínio lógico, tá? Então a gente vai precisar conceituar quem é esse cara, essa proposição, identificar eventuais classificações. Beleza? Então vamos lá comigo, vai ser bem tranquilo. Primeira coisa que eu quero que você faça, é intuitivo, é trivial, mas é o seguinte, ó. Proposição não é preposição. Preposição é um assunto, um problema lá do português, você deixa lá naquela matéria. Aqui a gente está falando de proposição lógica, então corrige o teu linguajar desde já, beleza? Então vamos lá. Viana, o que é a tal da proposição lógica, tá? O conceito de proposição, tá? A gente já tem questões, inclusive, sobre esse assunto. Existem bancas que já cobram o entendimento sobre isso, a gente vai ver a seguir, tá? Então, a gente está falando do conceito de proposições lógicas. E o que é isso, hein, Viana? Você vai pensar assim, ó. Os estudiosos, tá, declaram esse conceito como sendo uma sentença, ó. Mas aqui a gente vai mudar um pouquinho. Vamos tirar essa palavra sentença, que faz um sentido, mas trazer para frase, tudo bem? Proposição lógica é uma frase, tá certo? E essa frase, ela tem uma peculiaridade. Dentro dessa frase, eu estou interessado em afirmar ou negar alguma coisa, beleza? O meu interesse diante de uma proposição é dizer uma frase que afirme ou negue algo, perfeito? E isso já tem várias implicações para a gente. Portanto, frases que eu simplesmente emito sem afirmar ou negar alguma coisa, vai ser proposição? Não, né? Beleza? Já tá pegando o bizu. Então, basicamente, quando eu falo de proposição lógica, eu estou interessado em dizer o quê? Estou interessado em dizer uma frase. Uma frase. E essa frase, ela pode ser do tipo quê? Afirmativo. Quando eu afirmo algo, né? Ela pode ser afirmativa. Vamos já pegar um pouco dos exemplos. Afirmativa, ou do tipo que negativa. Viana, nos dois casos eu vou ter uma proposição lógica, e isso, garoto, muito bem, tá? Afirmativa ou negativa. Tranquilidade? Vamos pegar um exemplo de cada, né? Vamos pegar um exemplo de cada. Eu, aluno do Tiradentes Online, estou estudando. Isso é uma proposição lógica? Sim, porque é uma frase do tipo que afirmativa. Existem outros critérios que a gente leva em conta para ser uma proposição, mas ela está trilhando o caminho de uma proposição. Pegou o bizu? Então, ó, quando eu falo uma frase eu, aluno do Tiradentes Online, estou estudando. Beleza, é uma frase. E essa frase é do tipo afirmativa ou negativa? Afirmativa. Porque eu afirmei isso.
Tá? Caso contrário, eu diria assim, ó, não estou estudando. Aí ela é negativa, tudo bem? Mas tanto faz. Para o nosso conceito, o importante é que eu diga uma frase que afirme ou negue alguma coisa, tudo bem? Massa demais. Então, vendo assim, ó, eu, aluno do Tiradentes Online, estou estudando? É afirmativa? É. E eu, aluno do Tiradentes Online, não estou estudando? É negativa? Isso. Então, quando eu tenho o não, o nem, né, essas passagens que dão noção a uma negatividade, então eu estou falando de uma sentença, de uma frase negativa. É bem tranquilo, né? Percebe que é bem trivial? Beleza. Então, beleza, eu estou trilhando esse caminho. Ó. Proposição lógica é uma frase. E ela é afirmativa ou negativa. Isso. E aí, para fechar, né, a cereja do bolo. Em ambos os casos, para que eu concretize esse conceito, para que ele de fato seja uma proposição lógica, eu preciso que essa proposição ela tenha que assumir valores lógicos. A gente chama de valor lógico um julgamento. Ó. Você é o juiz agora. E aí, essa sentença tem que ser julgada, tem que ser capaz de ser julgada como verdadeira ou falsa. Ah, Viana, é verdadeira ou falsa? É. Quando eu digo uma frase que afirma ou nega algo, certo? Alguém do mundo exterior tem que olhar para essa frase e ser capaz de julgar? É, tem que ser capaz de julgar. E se não for, então não é proposição. Tem que trilhar todo esse caminho. Eu tenho que dizer uma frase que é afirmativa ou negativa e em ambos os casos eu tenho que ser capaz de julgar como verdadeiro ou falso. Ah, tô entendendo. Viana, eu posso julgar uma sentença, né? Digamos aqui afirmativa. Como verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Pode não. A lógica diz que existe um conceito do terceiro excluído. Eu não posso julgar, né, como uma outra opção, não posso. E também não posso juntar as duas coisas. Uma sentença não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso, tá? Uma proposição lógica, ela precisa ser verdadeira ou falsa, ó, beleza? Massa, legal. Então, beleza. Viana, eu posso afirmar e isso ter valor verdadeiro ou falso? E eu posso negar e isso ter valor verdadeiro ou falso. Perfeito. Então aqui a gente acaba de construir o nosso conceito de proposição lógica. Quando eu falar em proposição, eu preciso que seja uma frase que afirme ou negue alguma coisa e que precisa ser julgada como verdadeira ou falsa. Você tem que olhar para a realidade dos fatos e ser capaz de julgar. Vamos pegar de novo o bizu, que a gente estava trazendo um exemplo agora há pouco, né? Vamos lá. Eu, aluno do Tiradentes Online, estou estudando. Olha para essa realidade que você disse. Ah, tô olhando, Viana, tô olhando, não. Eu estou estudando. Legal. Isso é verdadeiro ou falso? Você consegue olhar para a realidade e julgar? Viana, pensando bem, ó, eu estou aqui ouvindo a tua aula, então eu estou estudando. Isso é verdadeiro, pronto. Se você atribui um valor lógico a isso, então isso é uma proposição lógica. Mas, Viana, é o seguinte, vamos supor que eu vou terminar a aula aqui contigo, né, depois de assistir 10 horas de aula, né, ter uma êxtase, né, um negócio assim maravilhoso de RLM, e aí eu vou desopilar um pouco, eu vou assistir um filme. Nesse caso em que eu estivesse assistindo o filme, essa proposição de eu estar estudando seria do valor lógico falso, porque naquele momento eu estaria assistindo a um filme, perfeito. Tá? Então você tem que olhar para a realidade e ser capaz de julgar. Não se perde. Não é porque uma proposição é falsa que ela deixa de ser proposição. Perfeito? O pulo do gato, jump of the cat dela, é que você consiga julgar a situação. Se eu for capaz de julgar, então ela já é proposição. Tá? Diante desse conceito que a gente amarrou muito bem, existem frases, existem sentenças que não trilham esse caminho aqui, ó, que não afirma, que não nega, que não é capaz de julgar. Portanto, diante dessas frases que a gente vai conhecer agora, né, a gente não pode ter uma proposição. Tá? Se o conceito é esse, se eu preciso de uma frase que afirme ou negue e que pode ser julgada, se esse é o conceito, aquilo que foge disso, que não afirma, que não nega, que não pode ser julgado, não pode ser proposição. E se atenta ao fato de que lá no início eu disse, as bancas de concurso já cobram esse conceito inicial, tá? Então você vai ver agora que a gente vai elencar algumas situações em que não se pode haver proposição lógica, perfeito? Vamos lá. Viana, me diz aí, eu tô ansioso, tô quase caindo da cadeira aqui, o que é que não é proposição, hein, cara? O que é que não pode ser proposição? Vem comigo, ó. Não é proposição. Não pode ser, em hipótese alguma. Não é proposição lógica, tá? Vamos lá. No primeiro caso, né, vou anotar e vou já sair do meio, né, para tu anotar aí no teu tablet, né, teu caderno, na parede, tá? Vamos lá, ó. O que é que não é proposição? Aquelas frases, ó, frases, o quê?
interrogativas, ó. Se eu estou diante de uma interrogação, Viana, no português eu lembro que eu estou fazendo uma pergunta. Se eu estou fazendo uma pergunta, isso não afirma e nem nega algo, né? É só um questionamento, perfeito. Então, ó, frase interrogação, me ajude, né? Frases interrogativas, né? Frases interrogativas, certo? Beleza, tá. Diante de frases interrogativas, que são questionamentos, que são perguntas, eu não tenho proposição. Tenho não. Tenho não. Porque se eu faço uma pergunta, eu não estou afirmando ou negando, né? Exatamente. Então, frases interrogativas não são proposição. Existe mais algum caso, Iana? Existe. A gente vai pegar agora. Frases o quê? Frases exclamativas, ó. Se eu estou diante de uma frase, né, que exprime uma ideia maior de emoção, né? Aquelas frases que tem um ponto de exclamação no final. Esse carinha aqui também não é proposição lógica, tá? Porque ela tá dando uma carga a mais de sentido, de emoção, de afinco. Ela não está interessada somente em afirmar ou negar. Então, frases exclamativas não é proposição. Ponto de interrogação e ponto de exclamação não é proposição. Dá até para fazer um funk, né? Beleza? Tem mais alguma coisa, Viana? Tem mais alguma coisa. Vamos lá. O que mais não é proposição, hein, Viana? Frases imperativas, ó. Eita, Viana, nem lembro o que é, ó. Calma que o tio vai explicar, né? Frases imperativas. O que é uma frase imperativa? É aquela que exprime o quê? Uma ordem ou uma manifestação de quê? Desejo, ó. Desejo. Ai, como eu queria passar. Isso é um desejo. Isso é uma frase imperativa. Isso, portanto, não é proposição. Gagal? Tá. Frases imperativas, ordem ou desejo, não são proposição. Um exemplo aí, Viana. Menino, vá lavar agora essas louças. Tá? Perceba que você está dizendo, ó, vá lavar, ó. É um imperativo, é uma ordem. Portanto, frases imperativas também não são proposições. Tudo bem? Outra coisa, essa aqui é muito legal. Frases que não tem verbo, ó. Ó, frases sem verbo. Frases sem verbo. Ai, Viana, quer dizer que se não tiver verbo, não é proposição? Exatamente. Frase sem verbo não é proposição. O que marca uma proposição, portanto, é a presença de um verbo. Eu preciso ter pelo menos um verbo ou uma locução verbal, né? Para que eu tenha proposição, eu preciso ter um verbo, ó. Seja ele sozinho ou com uma locução verbal, né? O verbo auxiliar, o verbo principal. Legal. Frases sem verbo não são proposições. Por exemplo, eu não consigo lembrar. Que dia lindo, né? Que dia lindo. Tem verbo aí? Tem não. Então isso é proposição? Não, também. Não pode ser proposição. Legal. E aí o quinto e último caso, que é um pouco mais delicado, vem comigo, degusta um pouco sobre isso aqui, ó. São sentenças ou frases abertas, ó. Mas como assim, Viana? Frases abertas? Vou te explicar. Frases ou sentenças do tipo aberta. Uma frase ela é aberta quando você desconhece algum elemento. Por exemplo, alguém bate a porta. Quem é que bate? Não sei. Não é o João, não é a Maria. Não é o Nicolas, não sei. Se eu não digo, se eu não personifico, como é que eu vou julgar se tem alguém que bate a porta? Não sei. Se eu disser assim, ó, o João bate a porta, e tá todo mundo assim no Natal, ó, esperando o João chegar. Quando vai até a porta, percebe que não é o João, é a Maria. Aí eu consigo julgar, né? Tá errado isso aí, é falso. Se eu consigo julgar, é proposição. Mas se eu digo assim, alguém bate a porta, eu não sei quem tá batendo, como é que eu vou julgar, tá? Então, essa frase que tem um alguém, tá? Esse pronome que acaba sendo indefinido é uma sentença aberta, tá? Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, tá? Então, o primeiro caso é um pronome indefinido. Pronome indefinido. Tá. Que mais, hein? Que mais? Quando você está diante de frases, o quê? Opinativas, ó. Opinativas. Se eu estou meramente, né, expressando a minha opinião, eu não tenho proposição lógica. Por exemplo, o menino que eu avistei na escola é muito lindo. Apesar disso ser uma afirmação, eu não posso julgar essa situação. Por que eu não consigo julgar, hein, Viana? Porque a beleza é relativa? É mais ou menos, né? Quando você está diante de uma situação que tem a opinião de alguém, perceba, a opinião não é um caso concreto. A opinião não é aquilo que está consolidado diante das pessoas.
Beleza? Aquilo que pode ser julgado em proposição lógica é aquilo que é óbvio, que todo mundo, todo ser humano, todo homem médio seria capaz de olhar para a situação e julgar com o mesmo valor lógico, tá? Por exemplo, né? Ai, Viana, vamos pegar um exemplo. O Celta de Maria é vermelho. Mas, Viana, e os daltônicos, hein? Cadê a inclusão, né? Aí tira, né? Tá de brincadeira. O Celta da Maria é vermelho. Legal. Todo ser humano que olhasse para aquela situação verificaria que aquele carro tem aquela cor. Perfeito? Agora, se você está diante de uma opinião, aí não, né? Viana, nem acha o fulano bonito, mas a Beltrana acha. Então isso é uma opinião. Frases opinativas não são proposições lógicas. E o último caso que eu queria chamar a tua atenção são sentenças matemáticas. Cuidado, porque uma sentença matemática, ela é proposição. Por exemplo, 9 é maior do que 7. Você consegue olhar para a situação e julgar? Consigo, Viana. Eu lembro que da escola lá, né, o 9, né, o 9, na reta numérica, ele era maior que o 7, né? Se eu tenho 9 canetas, isso é uma quantidade maior do que 7 canetas. Eu consigo julgar, como verdadeiro nesse caso. Então, se eu sou capaz de julgar, tá tudo bem. Sentenças matemáticas podem sim ser proposições lógicas. O que não pode ser, Viana? O que não pode ser? Quando eu tenho uma sentença matemática que não tem um valor específico. Por exemplo, x maior do que 9. Aí lascou, né? No bom cearense é isso. Por quê? Porque você desconhece o valor do x. Você não sabe quanto vale o x e, portanto, né? Você não consegue dizer se esse cara é maior que 9. Não consigo não. Ó. Se eu soubesse o valor de x, por exemplo, 2, aí eu consigo julgar. Falso. 10, aí eu seria capaz de julgar. 10 é maior que 9, verdadeiro. Como você não sabe o valor de x, então você não consegue julgar essa assertiva. Tranquilidade? Guarda isso aqui no teu coração, beleza? Isso aqui, como eu disse, é o conhecimento inicial. É o primeiro degrau. Se aqui tá garapa, tá descendo redondo, então tá tranquilo. Beleza? A gente está caminhando no sentido de dar um conceito para a proposição lógica. Você já viu o que é proposição e aquilo que não é proposição. Agora eu vou te convidar a gente a aprender um pouco a classificar as proposições. Pense numa coisa garapa, classificar uma proposição, só tem 2 tipos, simples ou composta. Legal? Vamos já aprender sobre isso. E aí um assunto puxa o outro, ó. Quando eu estiver estudando proposições compostas, já vou começar a pensar em conectivos, que é o quê? A próxima aula. Legal, né? Então, uma coisa puxa a outra, que nem uma série, Viana. Eu tô assistindo Prison Break, Beleza? Então, pronto. Você aprendeu aquilo que é e aquilo que não é proposição. Agora a gente vai aprender a classificar uma proposição lógica, tá? Vem comigo aqui, né? Vou só dar uma segmentada aqui rapidinho, né? Puxar essa nota de rodapé aqui. Quando eu falo de... Não, aqui não ficou estético, não gostei. Vai ficar sem isso aqui. Vai ficar sem isso aqui. Tá, quando eu falo de classificação de uma proposição, eu já adiantei que existem 2 tipos. Existem 2 tipos. Classificação. Quais são os tipos, hein, Viana? Me diz logo, né? Classificação. Eu digo uma coisa e escrevo outra, né? TDAH, né, Viana? Pega para todos, isso. Classificação. Pronto. Classificação. Eu posso classificar uma proposição lógica de 2 maneiras. Ela pode ser do tipo simples, ou ela pode ser do tipo composta. Tranquilo, né, Viana? Me explica só cada uma delas agora, né? Agora. Ó, uma proposição ela é dita como simples quando eu tenho apenas uma sentença, uma frase só, uma afirmação ou negação somente. Tô entendendo, Viana. É uma sentença, né? E o que marca a existência desse cara, dessa proposição, eu já falei, que é a existência de um verbo ou de uma locução verbal. Então eu vou contar a quantidade de proposições simples pela quantidade de verbos ou locuções verbais. Isso, garoto. Quando eu digo uma coisa só, eu estou diante de uma proposição do tipo simples. Isso mesmo. Vamos lá. O Viana está em pé. Olha só o que eu disse. O Viana está em pé. Eu disse uma coisa só. Qual foi? O fato de ele estar em pé. Eu só tenho um verbo, estar. Tá legal? Beleza. Então eu só tenho um verbo, eu disse uma coisa só. Essa proposição é do tipo simples. Garapa, Viana, até aqui tudo bem. Nem parece RLM. Tão fácil, né? Beleza. Então, classificação simples quando eu tenho apenas uma sentença.
Por outro lado, eu posso ter uma proposição que é do tipo composta, quando eu tenho duas ou mais sentenças, tá? Eu quero que você enxergue assim. Composta é quando é mais de uma. Legal. E uma composta ela é formada por várias simples, né não? Se é mais de uma e cada um é simples, ó. Simples com simples, eu já tenho duas simples. Forma uma composta. Enxerga dessa maneira, tá? Simples eu digo uma coisa só. Quando eu junto várias simples, eu formo uma composta, tá? Então pensa assim, ó. Composta é quando eu digo duas ou mais sentenças, duas ou mais afirmações. Quando eu junto proposições simples no mesmo contexto, então eu vou ter uma proposição composta. Vamos lá. O Viana está em pé, e o aluno do Tiradentes Online está estudando. Perceba que eu disse duas coisas. Quais foram essas coisas? Uma sobre mim, o fato de eu estar em pé. E a outra, o fato de você estar estudando. Legal. Foram ditas duas coisas. Eu tenho duas proposições simples. O Viana está em pé e eu estou estudando. Tenho duas simples. E eu decido uni-las por meio do cara que eu chamo de conectivo. Perceba que no meio da frase eu falei assim, ó, o Viana está em pé e eu estou estudando. Perfeito. Então, esse e conecta, né? Esse e conecta as duas ideias. Beleza? Ele conecta a proposição simples de eu estar em pé com a proposição simples de você estar estudando. Quando eu junto esses caras, por meio desse cara que eu chamo de conectivo, tem o quê? Uma proposição do tipo composta. Legal, né, Viana? Então, beleza. Quando eu tenho a junção de proposições do tipo simples, eu vou formar proposições compostas. E a simples é quando eu tenho uma só sentença. E a composta é quando eu tenho duas ou mais. Uma coisa que marca a presença de uma proposição composta é o famoso conectivo. Já é isso, né? Quem é esse cara, hein? Esse cara você vai aprender a seguir. É o conectivo. É ele que conecta, que junta, que opera entre as proposições simples. Quando eu junto esses caras por meio do conectivo, então eu vou ter uma proposição do tipo composta. Meu aluno, com essa aula, você é capaz agora de entender o que é uma proposição, identificar cada passo, cada caminho do conceito. Você também é capaz de dizer aquilo que não é, aquilo que você não quer conversa a respeito de dizer se é ou não uma proposição, tá? Tá aqui, elencado, bem direitinho. Quando a gente for para as questões, você vai ver que você vai se deparar com isso aqui e vai ser capaz de dizer, rapaz, isso aqui não é, isso aqui é. Beleza, tranquilidade. Além disso, você aprendeu que existe uma classificação para essas sentenças que eu digo, tá? E ela pode ser do tipo simples, quando eu digo uma coisa só, quando só tem um verbo ou uma locução verbal. Ou, quando eu digo mais de uma coisa ou mais de uma locução verbal, eu tenho uma composta, que é a junção de várias simples. Beleza? Pegou o bizu? Cara, tranquilidade demais. Então a gente está caminhando nessa direção. Eu espero demais que você tenha conseguido compreender esse momento inicial, que você assimile, que você pratique comigo e depois que você filtre e pesquise mais questões para arrepiar nesse conceito, beleza? Ele é muito importante para que a gente cresça no entendimento do raciocínio lógico. Mais lá na frente isso aqui vai continuar sendo cobrado. O plus dessa aula é o seguinte: eu posso simbolizar uma proposição lógica. Posso. Em vez de eu dizer assim, ó, o Viana está em pé, eu posso simplesmente chamar isso tudo de P. Posso, tá? Então, é o seguinte, eu posso simbolizar proposições. Em lógica, eu posso simbolizar conectivo, posso? Vamos ver lá na frente. Eu posso simbolizar proposições? Posso. É quando o preguiçoso olha assim, rapaz, eu tô com preguiça de escrever assim, o Viana está em pé, ó. Eita, é muito grande isso aqui. Como é que eu posso simbolizar? Como é que eu posso enxugar, reduzir isso tudo que eu disse numa coisa só? Você chama de uma letra, que fica intuitivo, fica muito fácil, né? O Viana está em pé, vou chamar de P, que remete a pé. Beleza? O Viana gosta de queijo, eu gosto de queijo. Então você pode, em vez de dizer isso tudo, colocar só o que. Beleza? Então eu posso representar de maneira simbólica uma proposição, chamando de P, de Q, de A, B, C, X, Y, do que eu quiser. Eu posso sintetizar uma proposição por meio de uma simbologia, chamando de uma letra qualquer. O que importa é que fique claro que a minha simbologia ali está representando aquela proposição. Perfeito? Ah, Viana, gostei. Eu via lá nos assuntos mais à frente essas proposições. Sejam duas proposições P e Q. Eu ficava perdido. Eu posso chamar a proposição do que eu quiser.
Tá legal? Então pronto, basicamente é isso. E nós vamos agora entender um pouco sobre conectivos lógicos ou operadores lógicos. Algumas bancas de concurso colocam esse segundo nome, mas a gente vai focar nos conectivos. Eu espero que até aqui você tenha visto a primeira aula, que é a de proposições. Lembra que a gente está construindo um conhecimento, tijolo por tijolo, para chegar no nível de excelência em raciocínio lógico. Então você precisa ter visto a aula de proposições, ela vai ser fundamental e importante para agora, para os nossos conectivos, tá? Então vamos entender onde ele se encaixa, tá? No final da última aula, eu dei aquela dica sobre uma proposição composta, ela chama o conectivo. Então hoje a gente vai entender quais são os conectivos, como é que eles aparecem, se eles têm uma simbologia, qual é essa simbologia, tá? Então vamos lá entender um pouco sobre essa realidade. Proposições lógicas, a parte de conectivos, tá? Proposições lógicas a respeito dos conectivos, tá? Vamos lá. Então lembra, eles sempre vão aparecer diante das minhas proposições do tipo composta. Sempre que eu digo mais de uma coisa, né? Por exemplo, o Viana está em pé e eu estou estudando. Esse e é um conectivo. Ele marca a presença de uma junção entre as sentenças, tá? Então, Viana, me diz, eu estou agoniado, eu quero saber quais são os conectivos que eu utilizo em lógica. Vamos lá. Vamos primeiro fazer um seguinte combinado. Nós vamos entender como é que é esse cara no português, isso. Depois nós vamos entender qual é o nome dele em lógica. Esse mesmo cara do português tem um nome lógico, tem. E ele também tem a sua respectiva simbologia. Tá? Então nós vamos fazer uma espécie de tabela aqui que vai mostrar pra gente quais são os conectivos, o nome deles no português, em lógica e em simbologia. Lembra também da última aula que uma proposição ela pode ser expressa simbolicamente. De igual modo, eu tenho um conectivo. Eu também posso representar de maneira simbólica o meu conectivo. Tranquilo? Legal, vamos lá. Ó, o primeiro conectivo que a gente vai trabalhar é o conectivo, né? Eu vou colocar aqui, até aqui a tabela, ó, conectivo, tá? Conectivo, tá? E aí nós vamos pegar aqui agora nome lógico, né? Nome na lógica. E aqui a nossa simbologia. A nossa simbologia. Legal? Pronto, tranquilidade. O primeiro conectivo que eu estou interessado em mostrar para vocês é o conectivo lógico E, tá? E. Esse cara aqui é aquele cara que eu disse no exemplo anterior. O Viana está em pé e eu estou assistindo a aula. Perfeito? Esse E, portanto, une as duas proposições simples, formando uma composta. E esse cara aqui é o E. Mas, Viana, vem cá. Existe um nome desse cara logicamente? Existe. O nome dele em lógica é a nossa conjunção. Tudo bem? Se a banca de concurso público trouxer o seguinte, na proposição a seguir existe uma conjunção, você vai lembrar assim, rapaz, ela está perguntando se na proposição que vem na sequência eu vou ter um conectivo lógico E. Exatamente. Esses caras são a mesma coisa, só muda o nome deles a depender da ótica. Aqui eu falo em formato de frase, né? O E aparece dentro da frase, mas de maneira, né, lógica, eu chamo esse cara de conjunção. E ele tem a sua simbologia. A simbologia desse E é um chapeuzinho do vovô. Pensa naquele acento circunflexo, né? Pronto, exatamente. Então, o E é chamado de conjunção. Isso, é chamado de conjunção. E a sua simbologia é esse chapeuzinho do vovô. Tudo bem? De maneira a exemplificar, eu poderia trazer aqui, ó, né? Eu poderia trazer o quê? Um exemplo, né? Um exemplo aqui para a gente ilustrar. Só de maneira simbólica, né? Lembra que eu disse que eu posso chamar uma proposição lógica de P, de Q? Então, como é que eu simbolizo a presença dessa conjunção? A presença do conectivo lógico E em uma frase. Vamos lá. A simbologia dele é essa aqui, ó. Eu vou usar esse cara, tudo bem. E aí eu vou dizer assim, ó. O Viana gosta de pastel. É P. Eu simbolizo
O Viana gosta de pastel simplesmente por P. Isso. E aí eu vou utilizar o conectivo E, ó. O Viana gosta de pastel. E. Por que E? Porque a simbologia do E é essa aqui, ó. E gosta de quê? De queijo. Olha aí, ó. Tá? Esse é o nosso exemplo. Eu utilizo o conectivo lógico E entre duas proposições para dizer o quê? P, E, Q. O Viana gosta de pastel e gosta de queijo. Sempre que você vir essa simbologia, esse chapeuzinho do vovô, você vai lembrar da conjunção, vai lembrar do conectivo lógico e. Tudo bem, Viana? Tem mais? Tem. Tem muito mais de onde saiu esse. É, exatamente. Legal? Deu para pegar o bizu, né? Tá. Mais um conectivo. O próximo conectivo que a gente vai estudar é o conectivo lógico ou. Tudo bem? Eu posso dizer o Viana está em pé e eu estou estudando. Mas eu também posso dizer o Viana está em pé ou eu estou estudando. Tá? Esse outro conectivo é chamado de ou. Legal. E qual é o nome dele em lógica, hein, Viana? Ah, vou te dizer. O nome desse cara em lógica é a disjunção. É, a disjunção. Só que não é qualquer disjunção. Tem um asterisco sobre isso aqui. Mas é o seguinte, você vai lembrar que esse conectivo, o ou, é chamado de disjunção. Mas se você quiser ser um pouco mais criterioso, um pouco mais chato, e nós chamaremos o ou de disjunção inclusiva. Anota, ó. Inclusiva, tá? Esse ou é a nossa disjunção inclusiva. Legal, Viana. E por que ele é inclusivo, hein? Mais à frente nós vamos aprender por que ele é inclusivo. Mas aqui nos resta saber que o ou é uma disjunção inclusiva, uma disjunção que inclui, tá? Ao final eu vou dar a dica plus sobre ele e aquele outro que vem a seguir que não é o inclusivo, tá? Então vamos lá. A simbologia desse cara é essa aqui, ó. É esse Vzinho, tá? Enquanto a conjunção tem esse chapéu do vovô, o meu ou, que é a disjunção inclusiva, tem como simbologia esse V. Vendo como é que eu não confundo, hein? É bem parecido, né? Só muda aqui, só inverte, né? A figura. É. O ou, lembra que o ou tem essa abertura do U, né? Pra cima, assim como o V, tá? Então você pode lembrar dessa forma. O ou, que tem esse Uzinho, é a disjunção inclusiva. E a simbologia dele é esse Vzinho, né? Que tem a mesma abertura do ou. Dá pra lembrar, não dá? Dá. Viana, qual é o exemplo dele numa frase? Ó, tranquilo, ó. O Viana, o primeiro exemplo era o Viana gosta de pastel e gosta de queijo. A simbologia que é o E. No segundo exemplo, ó, podemos colocar o ou, né? Ó. O Viana gosta de pastel ou gosta de queijo. Se é o ou, é o Vzinho. A simbologia é essa. Tudo bem? Então aqui a gente está construindo esse conhecimento sobre os conectivos. Eu tenho o nome deles no português, eu tenho o nome em lógico, eu tenho o nome simbólico, né? Eu tenho a representação simbólica e aqui eu tenho os exemplos, né? Nas sentenças. Isso, exatamente. Sempre que eu vi esse chapéu, é o E. Isso. Sempre que eu vi esse V, é o OU. Perfeito. Legal. Qual é o próximo conectivo, Viana? Vamos construir. O próximo conectivo é esse cara aqui, ó. É o OU, reticências OU. Cuidado. Não é apenas um ou, são dois ous. É um ou que aparece no início da sentença e outro que aparece no meio, tá? São dois ous, tá? E esse cara é chamado de quê? De disjunção também. É disjunção, Viana. Aí lascou, né? Não, lascou não. Porque essa disjunção é a disjunção exclusiva. Acalma o teu coração, que mais lá na frente eu vou explicar por que um é inclusivo e outro é exclusivo. A simbologia dele é muito parecida. É esse Vzinho, ó, sublinhado. Legal? Pronto. A simbologia do meu ou, que é a disjunção exclusiva, é esse Vzinho, né? Esse Vzinho aqui sublinhado. Legal. E aí, ó, na frase eu posso dizer o Viana, né? Ou Viana gosta de pastel, ou o Viana gosta de queijo. É, isso, exatamente. Tem um ou no começo e um ou no meio da sentença. É. O Viana gosta de pastel e de queijo. O Viana gosta de pastel ou de queijo. Ou o Viana gosta de pastel ou o Viana gosta de queijo. Legal. Tem dois ous, né, Viana? Isso, exatamente. Disjunção exclusiva. Isso. Outro cara. Ah, esse é famosinho, viu? Ele tá em todos os lugares. No Twitter só se fala nele. Esse cara é o se então. Qual é o nome desse conectivo, hein, Viana? Qual o nome dele em lógica? É o nosso
condicional. Isso. É o nosso condicional. Lembra que ele dá essa ideia, né? Ó, se alguma coisa, então outra coisa. Ele dá essa noção de condição. Se acontecer alguma coisa, então acontecerá outra. Por exemplo, se eu ficar em casa amanhã, então estudarei muito. Legal. Se isso acontecer, o que é? Eu ficar em casa. Isso, eu ficar em casa. Então eu vou estudar bastante. Tá? Então existe essa noção de causa e consequência, de condição, né, e consequência. Legal. Esse cara, portanto, é o condicional. Isso. E qual é a simbologia dele em lógica, em Viana? Na lógica, quando ele for aparecer lá na frente, lá com a tabela verdade, ele vai aparecer com que símbolo? Esse símbolo aqui. Ó. Essa setinha simples para a direita. O condicional, representado por essa setinha pela direita, aparece assim nas frases. Ó. Se o Viana gosta de pastel, então ele gosta de queijo. Isso. Olha só, né? Se P, então Q. Legal? Massa demais, tranquilo, Viana. Eu aprendi sobre o conectivo E, que ele é a conjunção, essa simbologia, esse chapéuzinho lá, o circunflexo. Na frase ele aparece assim, indubitavelmente esse é o E. Legal. Tem o OU também, que é a disjunção inclusiva, tá? Representado por esse V, na frase ele aparece assim, legal. Tem o ou, que é a disjunção exclusiva, muito bem. Então a gente está construindo esse entendimento aqui. E por fim, eu queria ressaltar para vocês o último conectivo, que parece, né? Parece um trem, o bicho é grande mesmo, mas você vai contar como um conectivo só, tá? Existem algumas questões que perguntam a quantidade de conectivos de uma certa proposição composta. Então você já sabe identificar. Agora, você vai só contar, tá? Então, é muito comum que alguns alunos se confundam quando eu falo desse último conectivo, que é o se, somente se. Ele é bem grandão, mas ele é um conectivo só. Ele dá uma ideia só, tá? Então, esse conectivo é esse aqui, ó. Né? Esse último conectivo, esse cara bem grandão, ó. Se e somente se. Né? Se, somente se. Desse tamanhozão, Viana? Desse tamanho. Ele é um conectivo só. Isso, conectivo só. E ele tem dois sis. Percebe que o si, então, só tem um si e é o condicional. Se eu tenho dois sis, lembra? Ele vai ser o bicondicional, o garapa, né? O garapa, ó. Dois sis, bicondicional. Um si só é uma setinha simples para a direita, mas dois sis são duas setas, ó. Uma para a direita, emendada aqui, ó, na outra para a esquerda, ou garapa, né? Tranquilidade? Pronto, tá aí, ó. Se, somente se, é um conectivo lógico só, E o nome dele em lógica é o bicondicional, porque ele dá uma dupla condição, isso. E a simbologia dele é essa setinha aqui dupla, legal. E aí, em formato, né, simbólico aqui dentro de uma proposição composta, ele vai aparecer, né, você já sabe, não está mais desconfiado, ele é esse carinha aqui, legal? Pronto. Viana, não acredito não, que massa, né, cara? Isso, que massa. Você está aprendendo agora os conectivos. Onde é que eles aparecem? Em proposições de tipo composta, legal. Eles aparecem quando a minha proposição é do tipo composta. Tá aí cada um deles, o nome lógico, a simbologia e os exemplos. Qual é o plus, hein, Viana, que tu disse que ia dar o plus? O plus é o seguinte, ó. Lá na frente, você vai entender um pouco sobre tabela verdade, né? Sobre quando cada um desses conectivos pode ser verdade ou falsidade. Tá? Dentro de uma frase, lembra, a gente pode julgar uma sentença como verdade ou falsidade, isso aí já está batido, tá? Quando ela tem conectivos, existem contextos em que uma proposição é verdade e a outra não é verdade, tá? Então, para cada conectivo, quem vai mandar, né, na proposição, quem vai mandar é o conectivo. Existem cenários em que o E é verdade, existem cenários que o O é verdade, que o O, em cada um dos conectivos você vai aprender quando cada um deles é verdade e quando cada um deles é mentira. Lembra que quando eu falo de inclusiva, eu lembro da ideia de inclusão. Quando eu falo assim, o Viana vai à praia ou ao shopping, eu estou te dando uma opção, o Viana ir à praia. Isso. A segunda opção, o Viana
Ir ao shopping. E a terceira opção, que também é válida, é você ir à praia e ir ao shopping, tá? Quando eu digo pro meu filho, né? Viana tem filho, tem ainda não, né? Tem ainda não, mas só hipotético. Quando eu digo pro meu filho, ei, nós vamos hoje à praia ou ao cinema. Em 3 contextos isso será verdade. Quando você for somente à praia, poderia ir só à praia, né? Você disse que ia à praia ou ao cinema, foi para a praia, legal. Você poderia também ir ao cinema, não deixar a praia de lado, né? Tá numa pegada mais ali cultural, tá numa pegada mais, né, se protegendo do sol ali, foi ao cinema, tá? Então, isso também pode ser verdade, Viana, quando eu digo que eu vou à praia ou ao cinema, se eu for só pro cinema, tá tudo certo? Tá, meu filho vai gostar, beleza. E se eu der o plus, né? Se eu tanto for à praia de manhã quanto o cinema à tarde, aí é gagal, né? A criança chora de alegria, né? À noite vai dormir que nem uma pedra, Mas aí você foi à praia e foi ao cinema. Isso também seria verdadeiro? Seria. Quando eu digo que vou à praia ou ao cinema, eu posso ir somente à praia, ir somente ao cinema e poderia ir para a praia e ir para o cinema. Tranquilidade, né? É por isso que esse ou, ele se chama inclusivo, porque essa terceira opção, né, de ir para os 2 ao mesmo tempo, de ir para os 2 lugares, é permitido, é inclusivo. Legal? Por outro lado, esse meu ou é diferente. Essa terceira opção é excluída, ó. Ixi, Viana, ó. Quer dizer, quando eu digo assim, ei menino, velho, ou vamos à praia, ou vamos ao cinema. O conectivo usado aqui foi o ou. Vamos à praia ou vamos ao cinema. Ou um ou outro. Os 2 não. Aí é de lascar demais pro bolso do papai, tá? Ou vamos à praia ou vamos ao cinema. Isso é verdade quando? Quando você vai só à praia, quando vai só ao cinema. Mas os 2 aí é avacalhar, aí já não pode. Ir à praia ou ao cinema não pode. Ou um ou outro. É por isso que a terceira opção é excluída, tá? Beleza? Na disjunção inclusiva, a terceira opção, que é de ir para os 2, é permitido. Na disjunção exclusiva, ir para os 2 não é permitido, negão. Perfeito? Então deu para entender essa distinção? Um outro ponto de atenção é o seguinte. Existem bancas de concurso... Ai, Viana, não fala disso não. Começa a me tremer, cair da cadeira, calma, né? Algumas bancas de concurso não trazem o sobrenome do meu conectivo, ó. Tá vendo que ele tem um sobrenome? Tem, ó. É o inclusivo e é o exclusivo. Aí tem banca que fala assim, ei, aqui nessa proposição você tem uma disjunção. Aí me lascou todinho, Viana. Porque tu me disse que existem 2 disjunções. A inclusiva e a exclusiva. Como é que eu vou saber que a banca quer, né? Qual é das 2 disjunções que ela quer? Calma. Geralmente, quando a banca não traz o sobrenome, traz só disjunção, você vai lembrar do ou. Tá certo? Sempre que a banca trouxer somente a palavra disjunção, sem dizer se ela é inclusiva ou se ela é exclusiva, você vai admitir que a banca, quando fala disjunção, tá falando do ou. Ah, Viana, tô entendendo. É o seguinte, se a banca trouxer disjunção inclusiva, é o ou. Se ela trouxer só disjunção, é o ou. Mas se ela trouxer disjunção exclusiva, aí é o ou, certo? É o ou sempre que ela colocar isso aqui, ó, exclusiva. Perfeito? Então tá legal, né? Você aprendeu que o e é a conjunção, que o ou é a disjunção que inclui e poderia ser só disjunção, pode, algumas bancas trazem, legal. O ou é a disjunção exclusiva, ó, tem que ter a palavra exclusiva, tem. O se então é esse conectivo que dá uma ideia de condição. Eu tenho as 2 palavras. Se eu for ao colégio, então estudarei muito. Esse se e esse então dá uma ideia só, de condição e consequência. Ele é um conectivo só, exatamente. E o se somente se, que é o bicondicional, né, que tem essas características aqui. Perfeito? A gente vai ver agora como é que isso é aplicado, como é que isso é cobrado em bancas de concurso público, né, de maneira bem geral ali. Algumas questões autorais também a gente vai ver. Então a gente vai massificar esse conhecimento. Lembra que a gente juntou hoje os 2 conhecimentos construídos até aqui. O fato de eu conhecer o que é uma proposição e o fato de eu conhecer quem são os conectivos lógicos. Lembra que esse cara sempre aparece em proposições compostas. Na simples não tem como aparecer, né, Viana? Porque a ideia dele, né, juntar proposições. Se eu tenho uma coisa só, como é que eu vou juntar? Isso. Então, eu não tenho um conectivo em proposições simples. Tenho não. Quando eu tenho um conectivo é quando eu tenho proposições do tipo composta.
Legal? Então é o seguinte, a gente se encontra na nossa próxima aula, espero que você tenha me entendido e vamos continuar nessa caminhada, né, que é árdua, mas que vai ter vários frutos lá na frente. Você vai ficar um aço, raciocínio lógico matemático. Confia no Pai. Tamo junto e até a nossa próxima aula. Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço!